Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasamanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha kalpataru kripa sindhu vivach patitanang pavane vaishnavebhyo namo namaha mukhaṁ karoti vācālaṁ pangung langhayatigirim yat kripatamahang vande paramananda madhavam Vrindavi tulsidev vai piya vai kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Dhyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tithaspadam Siva Virinchanutam Saranam Vitatiham Panotopal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Kimapika Bhavadushu Adarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Pipam Garosh Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugadhar mupalo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvabama bhagam Narayano priyamanangamada param Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jasya Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshashi Jasyasti Hidaya Sambi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Kayena vacha manasendriyorva buddhatmana va anusrito sabhava karoti jad sakalam parasmai narayaneti samarpayeta Kayena vacha manasendriyorva buddhatmana va anusrito sabhava karoti jad sakalam parasmai narayanayo samarpayeta Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru Guru Universal disse que não é nosso objetivo coletar uma imensa quantidade de dinheiro com a pregação, pois se você fizer isso, automaticamente, por conta do poder do dinheiro, nós podemos desenvolver um falso ego e arrogância. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, e disse que nas nossas vidas, não na pregação, desculpem, eu traduzi mal, não é o objetivo coletar uma imensa quantidade de dinheiro durante a nossa vida devocional. Porque se você fizer isso, você vai desenvolver falso ego, arrogância e você pode ser audaz e insultar os Vaishnavas puros. Ele disse, Bhaktisiddhanta, eu não vou deixar nenhum dinheiro no banco para todos vocês, meus discípulos, pois caso contrário, vocês vão se sentar confortavelmente e desfrutar da vida. E esse não é o nosso objetivo. Eu não quero permitir que vocês vivam dessa maneira. Eu não vou depositar uma quantia para assegurar o futuro de vocês, discípulos. Pelo contrário, eu deveria emprestar dinheiro no banco para fazer Radha Govinda e Gaura Hari Seva. E vocês teriam que pagar esses débitos para que vocês não parem de trabalhar, servir nesta vida devocional. Pois na vida devocional não existe descanso. Eu não posso permitir que vocês descansem. Eu nunca vou criar uma situação na qual nós estejamos cômodos e confortáveis descansando. Pois era a natureza divina de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele nunca permitiu que seus discípulos ficassem descansando. Essa é a capacidade de um Sadguru. Se o Sadguru falha ao envolver o discípulo no serviço de Krishna, esse discípulo pode ficar repousando ociosamente e prestar atenção em Maya e ser capturado. O Sadguru verdadeiro nunca vai permitir que isso aconteça. O tempo todo é a natureza do Sadguru, de Srila Prabhupada especialmente, engajar seus discípulos em diferentes tipos de seva. Mesmo depois de 7 ou 10 dias que o nosso Hayagriva Brahmachari, o nome de Brahmachari de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, hoje é o seu aparecimento e o desaparecimento de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Que esses grandes Vaishnavas sejam eternamente glorificados. Então, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj contou que ele ficou 10 dias fazendo um serviço fora do templo. E assim que ele chegou, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você chegou, tome prachada e de noite pegue outro trem e vá fazer este outro serviço. Ele não ia repousar nem 5 ou 6 horas. Essa era a técnica do Vaishnava puro. Nós pensamos que o Guru Vaishnava não tenha misericórdia. Por que eles me pedem para fazer tanto serviço? Nós pensamos que eles não têm misericórdia, mas não é isso. Eles são tão misericordiosos que eles querem
se assegurar que nós consigamos os pés de lótus do Senhor Supremo. É por isso que eles estão sempre nos colocando em seva o tempo todo. Uma vez, um sannyasi veio de fora e Prabhupada perguntou para ele: que seva você está fazendo? E sannyasi respondeu: eu já completei o seva que o Senhor me deu. Prabhupada imediatamente disse: então agora vai e faça este outro. Essa é a técnica do Vaishnava, porque a alma condicionada tem um coração passivo. Ela não consegue se auto-aplicar no seva de maneira perfeita. Ela tem um coração passivo. Ela não se aplica no serviço de maneira perfeita por algum tempo, mas a mente está tentando escapar para algum outro lugar. Essa é a natureza da alma condicionada. Então, dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta envolver a todos em seva, assim como Krishna e Uddhava. Uddhava quer ir com Krishna, mas Krishna diz: não, você vai ficar servindo, levando adiante minha ordem. Nós podemos fazer seva, às vezes, de acordo com a nossa própria mente, mas isso não é verdadeiro seva. Se você entende o coração do Guru, somente aí você vai poder fazer seva, satisfazendo os desejos do seu coração. Antes do Gora Purnima, todos os discípulos vinham e ficavam ao redor de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele perguntou um por um: que seva você gosta? Que seva você gostaria de fazer? Alguém disse: eu gostaria de fazer este seva. Outro discípulo respondeu: eu preferia fazer aquele. E assim por diante. Mas quando Prabhupada perguntou Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, que na época era Hayagriva Brahmachari respondeu: Prabhupada, qualquer seva que você me der, quando você me der, imediatamente, eu me sinto muito entusiasmado, eu quero realizar aquilo. Não este seva ou aquele, não importa, qualquer seva que o Senhor me der, eu fico muito entusiasmado e feliz. Isso é o sentimento no coração de um Sadguru, que vai aplicar seus alunos, seus discípulos, no serviço ao Senhor Supremo, porque a alma condicionada quer se envolver com Maya. Mas às vezes há pessoas que não têm informações sobre o coração do Guru Pada Padma, do Vaishnava puro. Alguém pensa que coletar dinheiro é um bom serviço. O Gurudeva vai ficar muito feliz. Mas se você procurar no coração, você deveria se perguntar: mas Prabhupada Bhaktisiddhanta quer que eu faça esse seva? Então assim as pessoas têm dificuldade de entender o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira perfeita. Somente alguns dentre o nosso Guru Varga conseguiam realizar seu coração, mas a maioria não. Então nós podemos ver externamente que seva Prabhupada Bhaktisiddhanta fez para o seu Guru, para Gorakshora Das Babaji Maharaj. As pessoas perguntam isso porque eles não têm fé nos Vaishnavas. Eles perguntam: você fala tanto, mas que serviço Prabhupada Bhaktisiddhanta fez para o seu Guru Gorakshora Das Babaji Maharaj? Alguém poderia nos interpelar com essa pergunta? E qual é a pergunta, a resposta correta? Qual seva Rupa Goswami Pada fazia para Sanatana Goswami? Que seva Jiva Goswami Pada fazia para Rupa Goswami? Essa é a questão. Na verdade, este mantra, Shri Chaitanya Manobhistam, define o ponto central da nossa relação com o Sadguru. Esse mantra foi pronunciado por Rupa Goswami Pada e pode ser aplicado para o nosso Rupa Nuga Guru Varga, para o nosso Guru Varga que segue Rupa Goswami. Então, externamente você não ia ver que Prabhupada Bhaktisiddhanta servia Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele não cozinhava, não fazia coisas materiais,
Mas você não sabe que Gorakshara Das Babaji Maharaj era tão satisfeito com Prabhupada que você não pode imaginar. Porque então, Gorakshara Das Babaji Maharaj era consciente do gigantesco serviço que Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia para Gauranga. Então, buscar a satisfação do Guru, fazer seva dessa maneira é o verdadeiro serviço. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj não fazia um seva, Prabhupada não fazia para ele um seva específico material, visível, mas era o desejo de Gorakshara Das Babaji Maharaj que Prabhupada Bhaktisiddhanta disseminasse o verdadeiro conhecimento de Gorakshara sobre Mahaprabhu. Então, nós chamamos Gorakshara Das Babaji Maharaj de Paramahamsa Acharya. Geralmente nós não falamos que um Paramahamsa seja um Acharya, porque ele é alguém que se concentra no seu bhajana. E o Paramahamsa está acima do nível de Madhyama, que é o nível intermediário no qual o Vaishnava fala para as almas condicionadas. Então era o desejo de Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj que Prabhupada Bhaktisiddhanta pregasse Gauravani, as instruções de Gauranga o tempo todo. E ele fazia isso sem restrição o dia inteiro. Mas muitas pessoas falavam contra Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles chegaram a dizer que Prabhupada Bhaktisiddhanta não chegava a obedecer Gorakshara Das Babaji Maharaj. Gorakshara Das Babaji Maharaj disse: não vá para o universo de Kali, não faça discípulos. Esse é o meu pedido. E não se associe materialmente com ninguém. Não se associe com ninguém, não só materialmente. Mas as pessoas de fora iam dizer, mas ele não faz isso. Alguém poderia dizer que Jiva Goswami não seguia Rupa Goswami, porque Rupa Goswami estabeleceu Madhurya Bhav, Parakya Bhav, e Jiva Goswami falava de Swakya Bhav. Swakya é a relação de casamento transcendental, e Parakya é a relação que Krishna tem com as gopis. Maharaj está falando de um comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur Prabhupada. Mas agora ele conclui que nós devemos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira perfeita, não de uma maneira especulada, pessoal. Nós temos que seguir um bhajana que é sob a guia do Guru Pada Padma. Caso contrário, você não recebe nenhum poder espiritual. Você não recebe Guru Kripa. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj vai dizer: não vá para Kali Brahmanda, para o reino, para o universo de Kali. Não faça nenhum discípulo. E não se associe com ninguém. Prabhupada Bhaktisiddhanta responde: tudo isso eu obedeci. Eu obedeci em 100%. E qual é a conclusão filosófica? Nós nos confundimos ao ouvir isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer: eu não fui para Kali Brahmanda. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai explicar que ele foi Natya Mandir or courtyard, you can say, or Vaikuntha Prangan. Is Vaikuntha where I like go to. Ele não foi para Calcutá, ele não foi para Kali Brahmanda, ele foi para Vaikuntha, onde quer que ele fosse, ele estava sempre em Vaikuntha. Portanto, quando ele abriu templos em Calcutá, ele não estava em Calcutá. E Prabhupada disse: esses meus
Essas pessoas que me escutam não são meus discípulos, eles são meus gurus. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, ele disse isso quando todos terminaram seu Harikatha, sua fala. E depois que todos terminaram de falar, Prabhupada falou com as mãos postas. Ele disse, hoje, o meu Guru Varga, eles quiseram me glorificar, mesmo eu não sendo qualificado. Como eles dizem que eu sou. De qualquer forma, eles são meu guru, meus gurus, e estão me protegendo. Porque eles observam cada uma das minhas atividades. Eles observam todas as minhas qualidades. Então eles vão verificar se meu caráter é ruim, se é bom, o que eu como. E esse é o serviço, essa é a minha vantagem. Na verdade, o Guru quer observar as atividades do discípulo para salvá-lo. Mas nós pensamos que ele é mau. Por que ele fica tão em cima de mim? Nós temos que observar cada ação para que o Guru possa nos guiar apropriadamente nesta vida. E nesta vida você vai receber Gauranga Mahaprabhu, se você seguir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eu ponho a mão, falo isso com a mão em cima do Bhagavatam. Você consegue alcançar a perfeição nesta vida, mas você vai conseguir segui-lo? Isso é possível para você? Porque a Bada Diva, a alma condicionada, nunca quer ser regulada, ela nunca quer ser controlada. Ela quer manter um desejo pessoal. É por isso que isso representa um grande problema. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, eu falei de maneira tão pesada que as pessoas não me entenderam, eles pensaram que eu fosse seu inimigo. Mas na verdade, eu fui forçado a falar dessa maneira, para que eles pudessem fazer Harikatha sem duplicidade, sem desejos escondidos. Esse foi o problema. É por isso que ele falava de maneira tão retilínea. As pessoas pensam que eu estou criticando todos, que eu seja pesado e sem misericórdia. Mas em algum dia, em alguma vida, você vai poder entender o que eu quis fazer para todos. Se sua sorte for boa, eles vão realizar. Portanto, o Haribhajana, a adoração a Krishna, só é possível sob a guia destas personalidades. E agora, no presente, o que acontece? Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, servir um discípulo, ele fala de maneira perfeita. Que os gurus hoje em dia servem os discípulos. Hoje em dia os discípulos não servem o guru. É o guru que serve o discípulo. Ele dá celular para os discípulos de 50 mil, arranja confortos. Hoje em dia é o guru que serve os discípulos. Se nós vamos requisitar o serviço de Gauranga, em nome do Gauranga Seva, se você quiser receber serviço de Gauranga, qual seria a utilidade disso? Então, por que receber serviço do Guru? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu nunca fui para Kali Brahmanda, eu fui sempre para Vaikunta, em Calcutá, a Gaudiya Mat. Na verdade, para mim era Vaikunta, um lugar onde falar e ouvir o Harikatha e o Kirtana. E o tipo de associação absoluta que eu recebi do meu Guru Padapadma,
Eu não tenho desejo de receber outro tipo de associação. A associação das outras pessoas não me interessa. Em comparação à associação que eu tive de Gorakshara Das Babaji Maharaj, do meu Guru Padapadma, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Uma associação, uma relação tão profunda, tão elevada. Eu recebi dele. Como eu poderia me interessar em conversar com os materialistas sobre qualquer outra coisa? Você não conversou com as pessoas? Não, eu não conversei com ninguém. Eu dei para eles a associação que eu recebi do meu Guru. E todos os materialistas que vieram falar comigo receberam de mim a mesma relação que eu recebi do meu Guru. Eu dei para eles a associação do meu Guru. Eu dei para eles uma relação com o conhecimento que o meu Guru me transmitiu, respondeu Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu conversei com eles para liberá-los de suas condições caídas. Você pode descobrir que eu estivesse conversando com eles, mas com toda a misericórdia, e eu não tinha interesse em conversar com eles. Meu gosto já havia se transformado. Eu conversava com eles para ajudá-los. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva, onde quer que ele fosse para pregar, as pessoas ficavam impressionadas. Ele é muito belo, ele é muito atraente, ele tem uma figura muito carismática. E ele fez um Guru Seva tão perfeito. Na Índia, se você procurar todos os esportes mais importantes, onde ele estabeleceu templos, lá você não pode conseguir uma terra de 2 centímetros por 2 centímetros, de 1 polegada por 1 polegada. E todos vinham e prestavam reverências para ele. Então, quando ele ia para qualquer um dos templos, as pessoas ficavam muito felizes. Então, este homem de idade veio 2 vezes no templo. E quando ele vinha, ele conseguia ver que Param Gurudeva estava conversando com alguém, a qualquer horário do dia que ele viesse, de manhã, de tarde, de noite. Ele via que Param Gurudeva estava discutindo com alguém. E um dia, ele com as mãos postas pergunta para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj: se o senhor não se importar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, quando você está fazendo o seu bhajana, você está o tempo todo conversando com alguém. Você é um grande acharya. Ele pergunta: quando você faz o seu bhajana? Eu vejo que você está sempre conversando. E Param Gurudeva Madhava Goswami não ficou bravo, ele sorriu. Ele falou: sente-se, espere. Ele falou: qual é a sua ideia do bhajana? Você pensa que as pessoas fiquem num ambiente tranquilo, solitário, cantando Hare Krishna, Hare Krishna? Você pensa que é só isso? Você não sabe que esse é o dever principal que nos foi dado. Nós fazemos o nosso santos nomes separados, mas é nosso dever, quando a alma condicionada vem, dar Harikata para eles. Isso é algo vital, uma parte vital do nosso bhajana, da nossa vida espiritual. Isso é um ponto vital do nosso bhajana. É por isso que nós não falamos conversas materiais, nós estamos sempre dando Harikata. E esse é a nossa adoração mais elevada. Se alguém pensa, atenção, porque isso é um acidente secreto. Se alguém disser que pregar e adorar Krishna não é a mesma coisa que pregar, não é a mesma coisa que bhajana, essa pessoa é uma alma caída, ele não entende. Quando na sua vida
pregar e se comportar de maneira perfeita forem a mesma coisa, você alcançou. Não, a pregação e o bhajana, não a pregação e o comportamento. Agora, Maharaj já falou sobre pregação e comportamento, mas agora está dizendo que a pregação pode ser o bhajana principal, a atividade espiritual principal. Então, para o norte da Bengala, onde tinha pessoas muito pobres, que eles não tinham nem 50 centavos no bolso. São pessoas de tribos. Ele ia lá. Um devoto como esse, no momento de agora, é muito raro. Então, ele ficava num lugar tão precário que chovia através de um teto de zinco. Ele ficava ali dentro, chovendo, com o guarda-chuva aberto. Eles não podiam dar para Param Gurudeva um quarto que não tivesse goteira. Quando chove nesses lugares, chove muito. Então, Param Gurudeva ficou ali sentado, cantando os santos nomes de guarda-chuva aberto dentro dessa casinha. Isso aconteceu com Param Gurudeva Madhava Goswami Maharaj. Há pessoas que eram tão pobres que não podiam dar para ele um quarto de barro. Ele às vezes ficava do lado de fora, perto da floresta. Eles colocavam assim um estrado de bambu, como um beliche de trem. E Param Gurudeva ficava no andar de cima. E Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj ficava no andar de baixo desse beliche de bambu. De noite eu escutava o som das cobras passando de um lado para o outro. Mas ele pensava, mas meu Gurudeva está aqui, então eu estou salvo. Agora pregar é algo luxuoso. Você acha que eu estou mentindo? Você não tem ideia. Você acha que eu estou dizendo algo que eu estou dizendo algo supérfluo, desnecessário. Se você ouvir sobre a vida de pregação deles, você iria chorar. Eles não bebiam água. Sem beber água, eles vinham pregar mesmo assim para liberar as pessoas. Quem iria salvar tais pessoas no Punjab, nesses estados pobres da Índia? No Punjab, a maioria das pessoas são Mayavadis. E Param Gurudeva foi lá pregar as instruções de Gauranga Mahaprabhu, mas antes dele ninguém foi, só ele foi. O Punjab é todo tomado pelo Mayavadismo, eles não querem ouvir nada. Mas Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj foi lá pregar Bhakti. Ele dava 4 Harikatas no mesmo dia. Maharaj está dizendo que ele está dando 3 e o ano passado ele deu 4. Eu não estou dando nada perto dele, eu não faço nada perto do que ele fazia, disse Shambhava. Ele dava de manhã, depois tinha o Arati, depois ele dava na hora do almoço, depois de tarde, depois de noite. E ele convidava todo o nosso Guru Vargas, os seus irmãos espirituais, para virem a observar vocês, as pessoas vão se sentir purificadas. E Maharaj agora está falando de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que era tão humilde que não levantava nunca a voz. De uma maneira, ele nunca descia para o nível de Madhyamadikari, mas ele pregava mesmo assim, porque ele era extremamente elevado. As pessoas se purificavam só de olhar para ele. E mesmo assim, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva chamava Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para ficar com ele. Às vezes Sridhar Maharaj, todos eles se reuniam e falavam Harikatha o dia inteiro. Sridhar Maharaj
No seu próprio quarto, ele dava Harikatha o dia inteiro. Even after Arati, Mesmo depois do Arati, you can hear quando os pássaros estavam chilreando, closing eyes. ou quando o sol está para começar, This way, eles fechavam os olhos our Guru e Varga pronunciavam and Harikatha, Guru e Varga davam is Harikatha. so Assim here, é a glória do nosso Guru Varga. Some of his disciples, who is a Sevak, is speaking, Maharaj, we cannot come here again. Why? Então um dos sevakas de um Vaishnava disse, nós não queremos voltar aqui, porque nós não recebemos nenhuma doação, nenhum pranami. Então esse discípulo disse, aqui nós perdemos tempo. Ele disse, o discípulo disse, Maharaj, aqui perdemos só nosso bhajana. E Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj falou, o que você quer dizer com bhajana? Se pregar e fazer bhajana tem o mesmo significado, mas se a sua pregação é para coletar dinheiro e ultrapassar as pessoas, então você já caiu. Nenhum pai pode lhe salvar. Mesmo que seu guru seja um Siddha Mahatma. Então, porque nesse caso ele também estaria insatisfeito com você. Então as pessoas insultavam Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles diziam, onde está o seu guru? Eles diziam para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Qual é a qualificação de Gorakshara Das Babaji Maharaj? Eles vinham insultá-lo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta respondia de maneira muito inteligente. Ele dizia, o endereço permanente do meu Guru Padapadma está sob os pés de lótus de Srimati Radharani. Esse é o endereço eterno. Mas agora você pode saber que ele está na beira do Ganges em Kuli. As pessoas pensavam que ele não tinha nenhum tipo de qualificação. Mas ele era o pandita mais elevado do mundo. Ou melhor, o pandita mais erudito do mundo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tomou abrigo nos pés de lótus de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Como é possível? Que era um yogi, um Babaji, né? Yogi no sentido de que um devoto analfabeta. Então você precisa realizar o que é um guru, como aceitar um guru. Prabhupada nos deu um certificado vital sobre a pureza de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Bhaktivinoda disse para ele, ele não deu o mantra, ele poderia ter dado o mantra para Bhaktisiddhanta, mas ele disse não, aceite aquele guru. E Gorakshara Das Babaji Maharaj recusou ele 17 vezes. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, externamente vocês podem descobrir que ele não tinha educação nem qualificação. Externamente você poderia achar que Gorakshara Das Babaji Maharaj não tinha educação ou qualificação. Mas saiba que todos os Shastras, os Vedas, o Vedanta, os Upanishads, toda a essência estava lá dentro do seu coração. E isso é verdade, 100%. Externamente você podia pensar que ele não era qualificado, que aquele Vaishnava puro não era qualificado. Mas toda a essência estava manifestada no coração de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Então você não tem o direito de insultá-lo, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, dizendo que ele não tem educação. O que você faz com a sua educação e com o seu dinheiro? Com a sua educação e com o seu dinheiro você alcança o Senhor Supremo? Mostre para mim. Pelo contrário, eu posso provar que a maioria das pessoas, que a maioria dos devotos, que a maioria dos Paramahamsas não tinha educação acadêmica e eles receberam a misericórdia do Senhor. Então, qual é a sua conclusão? Vamsiddhas Babaji Maharaj também não tinha essa mesma educação, essa mesma erudição.
Maharaj está citando Krishna Das Babaji Maharaj e outros Babajis que não tinham essa mesma erudição. Eles são tão elevados, na verdade, que nós não deveríamos nem apresentar essas concepções que são contaminadas. Antes de se aproximar do Guru dos Vaishnavas, nós devemos jogar fora todas as nossas experiências passadas. Tudo que nós pensamos está apoiado no background, no reservatório de experiências que a gente acumulou. Quando alguém diz algo, pensa algo, mostra algo, você pensa baseado no seu banco de experiências original. Então você pensa, deve ser assim, assim. Essa frase deve significar isso. Mas as suas especulações, as suas opiniões, seus cálculos são inúteis. Muitas pessoas pensam que eu sou inimigo deles. Não sei porque eu não sou inimigo de ninguém. Eu sou um amigo próximo. Eu sou um tal amigo que eu gostaria de me dar a minha vida pelas pessoas. Eles poderiam testar, mas eles não querem aceitar essa conclusão rigorosa, essa história rigorosa, esse Siddhanta rigoroso. Então agora tentemos entender a razão pela qual Bhagavan Shri Krishna quis deixar um representante seu no mundo material, assim como Uddhava. O coração de Uddhava era idêntico ao coração de Krishna. Ele combinava com o coração de Krishna. Krishna poderia ter procurado um pandita, um erudito. Em toda a dinastia dos Yadavas existiam muitas pessoas. Por que Krishna escolheu Uddhava? Quando haviam tantos rishis e munis. Esse é um ponto muito importante. E Shukadeva Goswami, nós sabemos que é um Paramahamsa. Shukadeva Goswami prega através do Bhagavatam. Ele não vai pregar para pessoas estrangeiras, ele sempre vivia como um yogi sem roupas, sem pentear o cabelo. Então a pregação significa que você deve se tornar um cavalheiro. Prabhupada Bhaktisiddhanta colocava roupas de cavalheiro, se fosse necessário. Eu posso ficar enrolado num pano no meu quarto, mas diante de todos eu não posso me manifestar assim, porque eu tenho que seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se alguém me dá algo caro, eu posso vestir para servir Prabhupada. Mas você não pode se apegar mentalmente. Mas eu não posso negar aquilo que for usado para o serviço. Isso não é bom. Então, Krishna vai chamar Uddhava, que já tinha um conhecimento vasto. Mas Uddhava quer absorver um ensinamento a mais, antes de que Krishna abandonasse o mundo material. Alguém sem Bhakti, não podemos dizer que alguém sem Bhakti alcançou o sucesso. Para qualquer coisa que nós queiramos, Bhakti precisa nos abençoar. Para o yoga, para Jnana. Então, sem Bhakti Devi não existe um efeito positivo. Então, Krishna vai dizer, ó Uddhava, esse tipo de humor, esse tipo de bhajana não pode me satisfazer. Então, Krishna vai explicar quem é o verdadeiro devoto. Somente pela ajuda de Bhakti Devi.
Se alguém tem Bhaktya. third caste by Bhakti. Bhaktya. Bhaktya significa através de Bhakti. By, Only by em inglês, Bhakti by Bhakti. I can feel satisfied. Somente através de Bhakti eu posso alcançar a satisfação. Also have some definition, but Bhakti surely I tem uma think definição, going to mean, mas me parece, going to mean Annavilas Shunya Bhakti. mas com certeza Krishna está falando de Anabilas Shunya Bhakti. Surely those who are having Annavilas contamination, Aqueles que estão contaminados com Anabilas, they can realize Grahya, eles podem realizar Krishna gradualmente. like Kunti Devi told. Assim como Kunti Devi explicou. Gocharam significa... Qual é o significado literal? Conseguir enxergar o Senhor Supremo, conseguir enxergar Bhagavan. Então, as pessoas podem realizar o Senhor Supremo com seus corações. Eles podem ver o Senhor Supremo. Então, existe dois tipos de visão. Alguém poderia olhar para Mahaprabhu e falar assim, nossa, como ele é um Brahmana alto, e que belo que ele é. Isso não é verdadeiro Darshana. Quando o Senhor Supremo aparece e faz esse passatempo humano, todos notam sua beleza, todos querem vê-lo. Olha ele ali. Mas essa não é a verdadeira visão. O verdadeiro darshan é outra coisa. A verdadeira visão é outra coisa. Então, esse era o seu darshan. Então, por que alguém tentou insultar Srivas Pandit com os itens de Kali Puja colocando diante de sua porta? Quando Srivas Pandit, na verdade, era um grande Vaishnava, ele era o coração de Gauranga Mahaprabhu, o coração de Krishna. Então isso não é a verdadeira visão, ver a forma externa do Senhor Supremo. Ele vai até o Ganges, ele comprou verduras. Isso não é o verdadeiro Darshana. O Darshana deve estar apoiado pela visão transcendental, pelo Tattvik Darshana. Quando o conhecimento da verdade ele dá suporte, dá apoio à sua visão. Se as pessoas não enxergam um Sadguru, como eles podem tomar mantra do Guru? Eu tomei mantra desse, eu tomei mantra daquele. Mas acho que você nem ouviu. O que você está dizendo? A mesma coisa aconteceu com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Um professor costuma vir até Bhaktivinoda Thakur. Um dia, Srila Bhaktivinoda Thakur estava dentro de casa. Não, ele vai falar, perdão, ele vai até a casa de Bhaktisiddhanta, essa pessoa, e vai falar, seu pai me amava muito, ele pedia que eu recitasse o Gita para ele e ele escutava. Ele dizia. E Prabhupada ficou muito bravo. Prabhupada percebeu que esse senhor falava com falso ego. E ele respondeu, você não viu Bhaktivinoda Thakur? Ele falou, como não? Eu vim aqui várias vezes, você que não sabe. Eu recitei o Gita para ele e discutia com ele. Prabhupada Bhaktisiddhanta repetiu, eu acho que você nunca viu Bhaktivinoda Thakur. Na terceira vez esse homem ficou bravo. Você deveria ser um cavalheiro. Eu falei várias vezes que eu vi ele aqui, que ele me deu prachada, eu discuti com ele muitas coisas importantes com ele. Esse homem ficou bravo e se retirou. E Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou. Ele não me entendeu. Ele não realizou o que eu quis dizer. Bhaktivinoda Thakur não é um homem feito de carne e ossos. Esse homem eu imaginava que fosse. A mesma coisa aconteceu quando a missão da Gaudiya começou em Calcutá.
E lá foi no Janmastami. Era uma casa alugada, mas o que fazer? Naquela época eles não tinham nenhum templo. Em pouco tempo eles se desenvolveram, mas naquela época eles não tinham nada. E lá no dia do Janmastami, muitos discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta vieram. E convidados especiais também vieram. E eles foram honrar a Prasada no Janmastami, no dia seguinte, no Nanda Utsava, no festival que Nanda faz para Krishna. Então ali foi um homem muito culto e ele achava que ele era um Kripa Patra de Prabhupada. Kripa Patra significa aquele que recebe a misericórdia do Guru. E essa personalidade, quando tomou Prasada, que foi distribuída ali, naquele momento, um devoto disse uma palavra para esse homem, que estava cheio de falso ego, que dizia: Prabhupada me amava muito, eu sou muito oculto. Esse homem disse: Prabhu, se Vaishnava disse para ele: você está comendo bolo e doces, ou você está... para você que está comendo o doce e o pão, ou o pão e o doce que estão comendo você. É uma preparação específica. Manpapita. Quem que está comendo quem? Esse homem ficou bravo. Ele jogou a prachada e foi embora. Eu nunca comi essa malpapita. O que você quer dizer com isso? Mas a mensagem qual era? Prabhupada riu. Esse homem não conseguiu entender. Ou seja, quando nós estamos tomando a prachada, nós não desfrutamos da prachada. Nós aceitamos a prachada com honras. Se a prachada for sal e arroz, muitas vezes na minha vida eu só comi isso. Então, uma vez eu vim de Vrindavan, levei 2 dias. Quando eu cheguei não tinha nada. Não tinha prachada nenhuma. Eu perguntei: você tem alguma coisa? Só tenho um pouco de arroz. Então, por favor, me dê. Eu ponho sal no arroz. Uma vez eu fui para o Nishimhapali e ele não tinha mais nada. Ele tinha só um pouco de arroz. Muitas vezes acontece. Então, quando eu venho aqui, eu vou até Vrindavana. No Guru Purnima Tithi, eu gosto de fazer parikrama. Eu vou lá e fico num templo pequeno e pergunto: nós não temos nada, só temos um pouco de arroz seco. Eu falei: por favor, eu aceito. Eu aceito, às vezes, arroz seco e sal. E como aquilo, honro aquilo e vou para o parikrama. Porque eu não posso perder tempo, disse Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Eu cheguei às 2 horas e comecei a fazer parikrama naquele mesmo dia. Esse ano, quando eu fui, você pode perguntar, eu deixo minha mala no chão, tomo banho e começo o parikrama. Na hora, imediatamente. Pergunta para o Rago. No dia que eu chego, eu faço parikrama. E eu não faço parikrama, eu faço parikrama pelo Tarun indiano, por um homem que é todo torto. Eu faço parikrama para um homem que perdeu tudo, que está chorando. Eu faço parikrama, dou de presente para outras pessoas, mas as pessoas não entendem. Eles pensam que eu quero ser um personagem principal. Eu não quero ser um herói, eu quero ser um zero. Eu não quero ser um hero em inglês, eu quero ser um zero em inglês. Então, entenda, a gente tem que estar entusiasmado para fazer seva. Não. Maharaj está falando de pessoas que já fizeram parikrama e se tornaram assassinos.
So now question Então is existem that pessoas he que is doing parikrama. fazem parikrama e depois são capazes até de agir como assassinos. What is the result of E the qual é o resultado desse parikrama? Eu pergunto para você, I'm asking you. essa pessoa verdadeiramente fez um He parikrama? has done parikrama. Ok, ele caminhou por lá, mas cadê o resultado do parikrama? Esse é o resultado do parikrama? Cometer um assassinato? And in Ficar bravo e matar alguém? whatever bhajan you are doing, Isso significa que qualquer tipo de bhajana que você fizer sem a aprovação de Shuddha Guru e Vaishnava, esse é um ponto básico. without the approval of Shuddha Guru Vaishnava, Sem a aprovação de Shuddha Guru e Vaishnava, o que quer que você faça, você não vai receber resultados. some example I am giving for material people. Algum exemplo eu posso dar para os materialistas, pois eles não entendem. We are doing something positive and negative. Em nossa vida cotidiana nós fazemos algo positivo e algo negativo, We don't understand unknowingly. mas nós não sabemos We are doing o que fazemos de positivo e o que fazemos de negativo. front Nós and due to procedemos adiante, mas por conta de ofensas nós caímos. Então a parada nos faz cair. chess game, you know, chess game. É quase como um jogo de xadrez. There is some, Quando existem aquelas peças, they are moving here. There is eles some mexem sand as and peças de um lado para o in our outro. land. We are doing. You see, whenever you É are um tipo de xadrez específico que tem, acho que aqui na Índia, 3, you go to 99. de Now escadas. only one, if you get mark, then you can enter success. But by chance, you are going to make mistake. I mean, your É um jogo muito game is preciso. wrong. You come Se back você again, acertar o número certo, você vence. Se você fizer qualquer you outro face the mouth of outro sand, resultado, come back to tail, você tail end. passa pelo ponto de chegada e volta para o ponto de partida. Então, I give another essa é a example. nossa condição, como nesse jogo. Suppose there is some competitive exhibition. Suponha que exista alguma competição, alguma exibição. Different kind of competitive exhibition. There each question mark, each question bearing one mark. And there is condition, if you make mistake, then you can be given negative mark. So suppose Então, imagine que você está fazendo um questionário de 100 perguntas. A cada pergunta positiva você ganha um ponto, a cada pergunta negativa você perde um ponto. Então, se você acertar 50 e errar 50, que nota você tirou? 0. Esse é o nosso problema. Nós ouvimos Harikatha, cantamos santos nomes, mas cometemos erros. Quem pode detectar esses erros? Quem pode mostrá-los a você? Então, todos os dias a gente recebe coisas positivas e coisas negativas através das nossas ações. Essa é a nossa condição. Então, Bhagavan, ele só aprecia verdadeiramente o caminho de Bhakti. Countless examples I can give from Mahabharata, Ramayana, from Bhagavatam, or halfway. But in devotional field, Em todos os outros processos, already declared. as pessoas podem cair a qualquer momento, mas Bhakti, aquilo que você alcançou, permanece, Sadureva samanta prasamma. a não ser que você cometa ofensas, como o Maharaj acabou de explicar. We heard yesterday Então, ontem nós ouvimos Oilo means Pururava, Christ. sobre Pururova. No yatu kama kamanam upabhogena sammati. Bhavisha Krishna vasvaivo bhuyo evavi vada. All those things, Shastriya conclusion, Então, todas essas conclusões do Shastra conclusion going to lead me to some concrete point. Without deixar realizing, if you go on doing bhajan like num that, ponto concreto. without learning how to do bhajan, if you go on doing bhajan whole life, hence cannot get it. Particularly, Se você não aprender a fazer bhajana de maneira correta, você não vai sair do lugar. pure devotee, who is Você tem que particularmente seguir um devoto puro que esteja em linha com Bhaktisiddhanta e com Bhaktivinoda Thakur. particular, some Se tiver algum partido, alguma instituição, algum outro motivo interno, aí as pessoas não recebem Bhakti. present Guru is Agora as pessoas, elas não estão no Vaishnavismo, elas estão no Guruísmo, como o fascismo, o capitalismo. different kind of ism going on. Tem muitos ismos hoje em dia. Ism. Now we are not harmonized with each other.
Agora as pessoas não estão harmonizadas uns com os outros. Communism, capitalism, Cada um segue o partido do próprio guru. Marxism, our guru is him. Now, if guru is fallen, but still, Agora, se o guru cai, as pessoas continuam dizendo, ah, meu guru. this is the condition. Essa é a condição. They are not going to stand even in neutral. Eles não conseguem se estabelecer numa plataforma neutra, nem isso. Even they have no power to speak. Eles não teriam nem o poder de falar o que é certo e o que é errado, eles não sabem. Eu não estou falando da vida do bhajana. As pessoas não sabem dizer o que é certo e o que é errado hoje em dia. They can decide. As pessoas ficam em silêncio, elas não sabem. Wrong or right, they have no Certo ou errado, eles não sabem determinar o que seja. Isto é certo, isto é errado. Essa é a condição das pessoas de hoje. Bhagavan disse, se alguém toma banho, nascimento numa família muito de casta muito baixa, Krishna diz, aqueles que comem carne de cachorro, mesmo a minha bhakti pode purificá-los em tal grau que eles podem se tornar honráveis para fazer um sacrifício de fogo perfeito. Mesmo quem tenha nascido numa família de comedores de cachorro pode alcançar a capacidade de fazer uma cerimônia de fogo perfeita, porque o Bhakti é capaz de purificá-las. E por que as pessoas nascem em famílias muito caídas? Por conta de suas atividades precedentes, por conta dos resultados do karma. Por conta de nossas atividades precedentes, nós vamos nascer em tais posições. Mas esse karma não pode fazer nada. Esse fruto do karma não pode fazer nada. E Krishna vai dar alguns conselhos, não conselhos, algumas sugestões para seu pai antes do Govardhana Puja. Ele fala com muito cuidado, porque ele conhece a etiqueta. Então ele fala com respeito por seu pai. All due to karma phala there. Shukam, dukham, bhayam, khemam, all karma phala. Então, por conta dos frutos do karma, nós recebemos determinados resultados. Então, quem é Indra? Se uma alma tem um determinado karma, nem Indra consegue ajudá-la. Porque Krishna está observando todos nós de dentro do nosso coração. Como um trabalho que você faz no computador, a cada 5 minutos você salva, né? Se você não aperta o salva, aquele arquivo vai embora. Pode desaparecer. Então, tudo que nós fizemos na nossa vida está gravado aqui. Você não pode ultrapassar Krishna. Tudo. Você não pode fazer nada em segredo, porque Krishna está sentado dentro de você, observando você, ao lado da sua Jivatma. Então, de acordo com o karma, as jivas estão recebendo um resultado. Quem é Indra? Similarmente, todos aqueles que estão tomando nascimento numa casta muito baixa. Existem exemplos no Ramayana. Quem é o Muni? Eu me esqueci. Então, alguém vai perguntar para ele qual é a solução da vida. Você tem que pronunciar o nome de Rama 3 vezes. Eu esqueci o nome deste Muni. É um Muni muito importante. Às vezes acontece.
Então, dessa Rishi maneira, boy, the son of o Rishi, filho de um rishi, de um brahmana, oferece tulasi sem lavá-la na água e dá para o Senhor Supremo. his name is Richard Muni, I think. Acho que o nome dele é Richard Muni. He was given punishment Sim. to take E esse menino foi punido e casou e nasceu numa família muito baixa. If I'm not going to make, I think I can remember. He took birth as Guhak Chandal, I think so. Ele nasceu como Guhak Chandal. That bad means the hunter who wanted to stick E aquele caçador penetrate the leg of Krishna. que quis furar a perna de Krishna. He was Bhrigu Muni, huh? He was Bhrigu Muni. Ele era Bhrigu Muni. He was O nome dele era Bhrigu Muni. Bhrigu Muni, he took. I'm sure about it. Anyway, Sim, tenho certeza. sometimes cannot remember, but I'm sure he is Bhrigu Muni. First, he wanted to provide one kick on the chest, so he wanted. Então vocês sabem o passatempo no qual So I think so. If you can remember, you remember? I remember is ele acaba tomando um chute no peito, ele dá um chute no peito do Brahma, do Sr. Shiva e do próprio Vishnu, esse Bhrigu Muni. Chora. Maharaj está citando um passatempo no qual Vishnu é o único que não fica bravo. That Jorabad, previous life he was that Rishi, Muni. Então o Muni que Maharaj, agora ele se lembrou o nome, chama-se Jara. Part of that residue of that iron bar and make É ele, é aquele que vai sharp edge. encontrar o resíduo daquele pedaço de ferro, So da clava que estava na barriga dos meninos Yadavas quando eles caçoaram dos Munis. Muito bem, quando a gente nasce numa família caída é porque isso vem dos frutos das nossas ações da vida passada. Mas pelo poder de Bhakti nós podemos cortar todos esses resultados kármicos negativos. Então, aqueles que estão me servindo com toda devoção, diz Krishna, são muito queridos a mim. E mais uma vez, Bhagavan vai dizer, Sattadayo peto vidya va tapasannita mad bhakti apetu atmanam no sammak punati. Somebody following some dharma. alguém segue o Dharma. Always the mean Bhagavad Dharma. Somebody will Às vezes as pessoas seguem um Dharma que não é o Bhagavad Dharma. up to that range. Like É um Dharma geral, Dharmam como descrito por Gokarna no Bhagavatam, a seu pai. Dharma, Loka Dharma, like Gopikas. Even Veda Dharma, Loka Dharma, how they are going to reject? Então, as gopis rejeitam todos os tipos de Dharma, inclusive o Dharma védico. Elas arriscam tudo para fazer serviço. Então o Senhor Supremo vai dizer, Shattadayo peto vidya va tapasannita mad bhakti apetu atmanam no samma punatihi. Without my bhakti, sem a minha Bhakti, so many people, they are falling to lose Shaktya, Dana, Dharma, Vidya, Tapasya, they are doing, they are following some Dharma. as pessoas seguem algum tipo de Dharma, They cannot mas eles purify não themselves. conseguem se purificar através desses processos. As is possible by bhakti. Like the case of Só é possível através de Bhakti. Naraji purified. Como no caso You go on doing Harinam, do this, immediately change. de Narada Muni. So, all other procedure not like bhakti. Bhakti yoga Quem instruiu aquele caçador a fazer Bhakti Yoga, porque Bhakti pode purificar tudo. One golden bar, if you are going to put into fire, then Então, se você colocar uma barra de fogo no fogo, uma barra de ouro no fogo, toda a contaminação after that again daqueles metais vai embora. become bright, so bright. E se você a coloca no fogo, ela se torna luminosa. Tomorrow I can discuss about Então amanhã nós vamos discutir o próximo verso. Krishna vai dizer, Shatto dayo peto vidyava tapasannita mad bhaktya apetam atmanam na sammak purati. Complete purification, então essa purificação completa, se você quiser, se você esperar, nós temos que seguir o caminho de Bhakti, nenhum outro procedimento nos vai nos dar.
Kayena vacha manasindriya buddhatmanava anusrito svabhava karoti jad sakalam parasmai narayaneti samarpayeta vacha kalpatarusi ke paas Bhagavan Vaishnava pure. Actually, I was thinking that today in the Abhidhamma, I have no scope to speak anything. And Gaura Vishwapati Rupa wanted to relate the Katha in such a way that their qualification also can be there.